boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da professora Patrícia Doblinski e hoje nós vamos conversar de um assunto bem interessante, mitos e verdades da aplicação de injetáveis. Será que você já ouviu algum mito sobre a aplicação de injetáveis? Vamos lá, vamos chegando, minha gente, vamos chegando que a live vai começar. Marília, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Você que vai assistir essa live gravada, fique à vontade, se você quiser adiantar um pouquinho o vídeo, tá bom? E ir direto para o conteúdo que eu vou recebendo essa galera linda que tá chegando por aqui. Por favor, coloca aí para mim nos comentários, Marília, se tá dando para me ouvir bem, se a imagem tá legal, se o som tá legal, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Instagram tá avisando todo mundo que a gente tá ao vivo. Você que chegou aqui agora, que caiu de paraquedas nessa live da professora Patrícia, toda quinta-feira às 19h30 nós temos um encontro marcado aqui no Instagram, porque o meu propósito é te ajudar a dominar a aplicação de injetáveis, porque eu quero que você domine a aplicação de injetáveis e que você seja um profissional mão boa da aplicação. Oi, Fátima, tudo bem? O Victor tá chegando por aqui, a Fátima, vamos acenar para essa galera. Olha só, pessoal, aproveita, antes que a gente comece aqui com conteúdo, compartilha essa live com um amigo, clica aqui no aviãozinho e compartilha com um colega de trabalho, compartilha com alguém que estuda com você, compartilha com outras pessoas que também aplicam injetáveis e que também podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Que bom, Marília, devidamente imunizada, então. Conta pra mim nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, pessoal, tá? A gente teve um pequeno problema técnico a semana passada, hoje a prof não vai selecionar filtro aqui, vamos sem filtro para não travar nossa live e para minha voz chegar aí ao mesmo tempo para vocês, que a semana passada estava bem complicadinho, né? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Diz para mim aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tá dando para ouvir legal, pessoal? Me ajudem aí com os testes, por favor. Marília, responde para mim. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal a imagem, o som? Oi, Érica, seja bem-vindo, bem-vinda. A Elzi também chegou. Bem-vindos, bem-vindos. Então vamos lá, eu vou honrar o tempo de vocês por aqui. E eu sei que o tempo é muito precioso, feliz por vocês estarem aqui comigo nessa noite, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades envolvidos com a aplicação de injetáveis, tá? Beleza, né? Então vamos lá, bora lá, vamos conversar. O que é um mito, né, gente? A gente ouve essa palavra, mas no senso comum, o mito, ele pode representar uma mentira, uma pegadinha, um absurdo. Existem muitos mitos envolvidos com determinados assuntos. Tem os mitos do vestibular, os mitos da gestação, os mitos da amamentação. Muita gente falando muita coisa. Tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda. E quando a gente fala da aplicação de injetáveis, nós também temos mitos envolvidos com a aplicação de injetáveis. Conta pra mim nos comentários, você já ouviu algum mito relacionado aos injetáveis? Eu até abri uma caixinha de pergunta hoje, chegaram algumas coisas, a gente vai comentar aqui. E se você já ouviu algum mito relacionado aos injetáveis, coloca aqui pra mim, coloca aí nos seus comentários e de repente vai ser um dos pontos que a gente vai abordar na live. Mas nós temos então alguns mitos, né? E o nosso objetivo aqui é conversar um pouco sobre isso, se é verdade, se é mentira, o que se esconde aí por trás desses mitos da aplicação de injetáveis. Primeiro mito que eu trago para vocês, tá? Mito número 1, que muita gente que trabalha com injetáveis fala, que não pode fazer injeção com o estômago vazio. Não pode aplicar injeção no paciente com estômago vazio. Vocês acham que isso é mito ou isso é verdade? O que vocês acham? Responde lá para mim.
Oi, Ana, tudo bem? A Aline entrou por aqui também. Vai chegando, pessoal. Puxa a cadeira, pega a água de vocês, porque tem que hidratar, tem que tomar muita água, porque o aprendizado vai ser muito melhor se a gente estiver tomando uma aguinha. A Ju já chegou por aí também. Responde pra mim, vocês acham que é mito ou é verdade? Que não pode fazer injeção com o estômago vazio. É mito, Marília? Será que é mito? Gilmara, é mito ou é verdade? Gente, é verdade, tá? Por que que é verdade? Eu vou explicar para vocês por que que é verdade. Não que vai acontecer o pior se você fizer com o estômago vazio. Mas dependendo das circunstâncias, o fato do paciente estar em hipoglicemia associado a outros fatores e principalmente ao fator emocional, o medo que o paciente tem, o receio que o paciente tem, todo aquele envolvimento emocional porque ele vai tomar uma injeção, isso pode levar, por exemplo, o teu paciente a desmaiar, a passar mal. E olha, eu tô dizendo isso para vocês porque isso já aconteceu comigo, tá? E comigo aconteceu da seguinte forma, de repente muitos de vocês aí já possam ter passado por isso. O paciente, eu trabalhava numa unidade básica de saúde, então esse paciente ele chegou muito cedo na unidade para fazer a consulta médica. Geralmente eles chegam bem de manhãzinha mesmo, na madrugada. Então esse paciente ele esperou por muitas horas para fazer a consulta médica. Ele passou pela consulta médica. Depois da consulta ele se dirigiu à farmácia onde eu fiz a dispensação da medicação e naquela circunstância ele tinha que tomar penicilina benzatina, tá? Quando eu fiz a aplicação da penicilina benzatina, o paciente empacotou literalmente, tá? Ele já estava com hipoglicemia, eu não sabia. Olha aí a importância de se fazer uma boa anamnese quando se vai aplicar o injetável. Agora é claro, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso e eu já disse aqui para vocês, esse é um erro que eu cometi lá atrás. Eu era recém-formada, eu estava começando e foi um erro que eu cometi. Qual foi o meu erro? O meu erro foi não ter feito uma boa anamnese com o meu paciente antes de fazer o procedimento, para conversar com este paciente e entender, por exemplo, há quanto tempo ele tinha se alimentado. Então, deixa eu terminar de contar para vocês o que aconteceu. Eu estava aplicando a benzatina e eu estava terminando a aplicação e ele começou a amolecer. Ele falou para mim, eu estou passando mal. Quando ele disse eu estou passando mal, eu estava assim, tinha 0,5 ml sem aplicar. Eu tirei rapidamente a seringa do glúteo do paciente e eu fui segurar o paciente, acudir o paciente. E aí ele foi amolecendo e eu só fui deitando ele no chão. Na hora, fui tomada por um pânico. Por quê? Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está aplicando uma penicilina recém-formada, há mais de 20 anos atrás? O que todo mundo falava e se referia à penicilina? A penicilina causa choque anafilático. Foi a primeira coisa que eu pensei, tá bom? E aí, isso é um outro mito que depois eu vou explicar para vocês. Mas, na verdade, o paciente não tinha sinais de anafilaxia, ele teve uma hipoglicemia, ele estava respirando bem, estava tudo certo com ele. E aí, eu deitei ele no chão, nós estávamos dentro de uma unidade básica de saúde. Naquele momento, não tinha mais médico na unidade. E aí a gente rapidamente transportou esse paciente para o hospital da cidade. E aí lá ele passou por uma consulta e o médico constatou, foi uma hipoglicemia, a pressão dele tá baixa. E aí, gente, eu fui descobrir que aquele paciente, ele estava ali no posto há muitas horas. Ele estava sem se alimentar desde as 5 horas da manhã e era 11 e pouco, era quase meio-dia. Então o que aconteceu? O paciente saiu de casa na madrugada,
veio para a unidade básica de saúde, ficou na fila esperando aquele tempão para fazer a consulta médica. Aí ele fez a consulta médica, ele ainda teve que esperar mais um pouco até ele pegar a medicação. E quando eu fui aplicar, então você associa todos esses fatores, a hipoglicemia que ele já tinha, associada ao estresse, ao fator emocional de se ganhar uma penicilina benzatina, que, diga-se de passagem, é uma injeção muito dolorida. Ela é uma droga de depósito e é uma droga muito dolorida. O paciente sente muita dor. Inclusive, eu comentei com vocês há pouco tempo aqui numa live que a gente já tem aí alguns estudos para fazer a reconstituição dela com lidocaína, assim como é feita da ceftriaxona para amenizar a dor do paciente. Então, a gente tem muita coisa nova saindo por aí. Mas o fato é que é interessante, é importante que você não aplique o injetável se o paciente estiver com hipoglicemia. Então você vai perguntar quanto tempo ele se alimentou, porque você também não pode fazer o injetável imediatamente após ele se alimentar, porque ele pode ter náusea, ele pode ter vômito. Vocês estão me entendendo? Faz sentido, pessoal? Muita gente chegando e acenando para mim, eu não estou conseguindo acenar. Eu clico aqui, para algumas pessoas eu consigo acenar, para outras não, tá? Mas muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Sejam bem-vindos, clica aí nos corações, curte muito essa live e manda um aviãozinho para um colega teu, tá bom? Entenderam? Então, converse com o paciente. Se ele falar para você que ele se alimentou há mais de 4 horas, você tem que avaliar a situação. O ideal é que tenha transcorrido aí, daí se você for avaliar, prof, mas se ele almoçou há quanto tempo? Pergunte quanto tempo faz que ele se alimentou. Geralmente você precisa esperar de 40 minutos a 1 hora para você ter um bom adiantamento do processo de digestão, porque, por exemplo, ele acabou de almoçar, você já vai aplicar a injeção, você pode ter náusea, você pode ter vômito. Agora, se já passou 1 hora depois da refeição, você pode aplicar tranquilamente. Mas isso que eu estou trazendo aqui, tá? Não quer dizer que todo mundo vai passar mal. Algumas pessoas podem passar e outras não. E o fato de você observar, tá certo? Essa situação, fazer uma boa anamnese, perguntar quanto tempo esse paciente se alimentou, isso é importante, tá bom? O que o Francisco está pedindo ali? Concede o certificado através do e-mail para validação literário? Francisco, você deve estar se referindo a essa live. Não tem como a gente fazer certificado de live, tá? Se você está assistindo a live, tem o intuito de postar como atividade complementar na universidade, eu sugiro você fazer um print da tela enquanto a gente está aqui na live, ou você pode printar o cartaz da live que está fixado aqui no meu feed. Aí você vai postar lá na sua faculdade e vai fazer o resumo crítico dessa atividade extracurricular, tá bom? Isso é uma coisa muito comum, pessoal, muito corriqueira. Às vezes alguns alunos me pedem por aqui, mas hoje, ainda mais depois dessa pós-pandemia, a gente teve muitos eventos online. E esse tipo de live, esse tipo de evento é muito enriquecedor, né? E esse é meu objetivo, colaborar com o crescimento de vocês. Vocês podem printar o cartaz da live que tá ali no feed e postar ele como atividade complementar, tá bom? Beleza? Vamos lá pro mito 2, tá? Mito 2. Todas as injeções são dolorosas? O que vocês acham? É mito ou é verdade? Conta pra mim nos comentários. Enquanto isso, eu vou tentar acenar pra galera que tá chegando por aqui e tá acenando pra mim, mas eu não estou conseguindo acenar pra todo mundo, tá? É mito ou é verdade? O que vocês acham? É mito ou é verdade que todos os injetáveis são dolorosos? O que vocês acham? Mito, né, gente? É mito. Principalmente, por que é um mito que todos os injetáveis são dolorosos? Porque a dor, ela está relacionada a características individuais do indivíduo, tá? Cada pessoa tem um diferente limiar para dor. A gente estuda isso lá na fisiologia, né? Lembro das minhas aulas de fisiologia. Então, aquilo que é muito dolorido para mim pode não ser para você, pode não ser para o outro. As pessoas têm diferentes limiares e diferentes percepções. Agora, é claro,
Alguns medicamentos são mais doloridos que outros. Por exemplo, aqueles medicamentos que estão em forma de suspensão, como a penicilina benzatina, que eu acabei de citar aqui, que está em suspensão e tem alguns cristais que são cristais que vão ser mais difíceis de serem absorvidos e que causam dor, e por isso ela tem que ser feita por via intramuscular profunda. Outros fármacos, como os hormônios, que são substâncias oleosas, que também são fármacos que têm características mais diferenciadas para sua absorção e que também são mais dolorosos. Os pacientes que tomam testosterona reclamam muito da dor provocada pela testosterona. Alguns anti-inflamatórios são doloridos, mas o que eu quero trazer aqui para a reflexão de vocês? A gente tem que saber lidar com essas situações, e uma coisa bem interessante que eu já comentei aqui em algumas lives. O paciente pergunta: vai doer? E eu, Patrícia, acho importante não mentir para o paciente. Olha, vai doer um pouquinho, tá? Você vai sentir a picada da agulha e o medicamento vai doer um pouquinho, mas nós podemos fazer a aplicação numa região onde você praticamente não vai sentir dor. Galera que tá aqui comigo, que já é veterano, que já assistiu outras lives da professora Patrícia, sabe bem do que eu estou falando. Quem sabe? Verônica, Marília, Thalie, Caroline, do que eu tô falando? Qual é o local de aplicação que, se eu aplicar, a sensação dolorosa do meu paciente vai ser menor? Qual é? Querem arriscar? Conta aí pra mim nos comentários. Vocês estão muito tímidos hoje. Hã? Qual é o injetável, gente? Perdão, qual é a via? Ventroglútea, isso aí, Aline, parabéns, região ventroglúteo. Então, eu posso fazer qualquer injetável na região ventroglútea, e a região ventroglútea, ela é comprovadamente hoje o melhor local, o local número 1, a primeira escolha para eu aplicar qualquer injetável por via intramuscular, porque nesta região nós temos menos terminações nervosas, eu não tenho ali a presença de nervo que eu possa correr o risco de lesionar, eu não tenho nesta região grandes vasos, então é sem dúvida alguma a região mais confortável. Associado à aplicação no ventroglúteo, existem alguns cuidados que eu posso ter, que eu posso fazer para amenizar a dor do meu paciente, mas isso é assunto para uma nova live. Isso é um assunto para uma nova live. E é, sem dúvida alguma, mais um dos conhecimentos, das destrezas que um profissional mão boa da aplicação deve saber. Porque hoje, quando eu falo com vocês que eu quero que vocês sejam mão boa, que eu quero que vocês dominem a aplicação de injetáveis, não é simplesmente saber aspirar uma medicação e injetar no músculo. Eu tenho que ter amplo conhecimento daquilo que eu vou fazer. Eu tenho que saber quais são os fármacos que eu posso, que eu não posso aplicar na farmácia. Eu tenho que saber os melhores músculos onde eu posso aplicar, como fazer essa aplicação, que técnicas utilizar, que cuidados eu tenho que ter. Então fica aí a dica para vocês, para a injeção do teu paciente doer menos, aplique na região ventroglútea. E assim, gente, é um trem muito especial, tá? É uma coisa assim que quem experimenta, o paciente que experimenta um injetável aplicado na região ventroglútea, ele não vai mais querer tomar injeção, que a injeção seja aplicada no glúteo ou até mesmo no deltoide, que eu já tô cansada de dizer aqui para vocês que não é para fazer mais injetável no deltoide, não se faz mais injetável no deltoide. O deltoide deve ser priorizado para a aplicação de vacinas, tá? Em farmácia, em unidade básica de saúde, em posto, né? Em hospital, em clínica, aplique no ventroglúteo ou no glúteo e você ainda tem o músculo vasto lateral da coxa, tá certo? Beleza? Então vamos lá.
A Marília está perguntando por que essas vacinas estão dando muita dor no braço. Marília, existem vários fatores, tá? Existem vários fatores. Um deles pode ser o tamanho da agulha. Quando eu falo dessas coisas para vocês, gente, o raciocínio tem que ser crítico. Quando eu explico para vocês lá nas minhas maquetes, nas minhas buchinhas, a espessura do tecido adiposo e onde a agulha tem que chegar, você tem que aplicar isso a tudo que você vai fazer. Então, inclusive no deltoide, se eu vou aplicar uma substância que tem que ser feita por via intramuscular, e se porventura, não estou afirmando, tá, Marília? Esse pode ser um dos fatores. Essa substância reflui para a tela subcutânea, eu tenho processos inflamatórios, formação de nódulo e dor. Inclusive, alguns autores recomendam o uso da trilha em Z, inclusive para aplicação de vacinas. Por quê, prof? Para o líquido ficar lá no fundo do músculo, para ele não voltar para a tela subcutânea. Mas é uma reação descrita na bula de todas as vacinas, na maioria das vacinas, tá? Inchaço, rubor, dor, vai depender também das características individuais de cada paciente. A galera tá me acenando muito aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo com esse Instagram hoje, eu não tô conseguindo acenar para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Manda aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, e a gente vai para o mito 3. Terceiro mito. Oi, Marinéia, tudo bem, querida? Que bom que você chegou, Givanildo também, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Responde lá alguém para mim, para a prof não ficar aqui no vácuo sem saber se vocês estão me ouvindo bem. Beleza, beleza, vamos lá, tá? Mito 3, penicilina benzatina sempre dá choque anafilático. Mito ou verdade? Me digam. Conta pra mim nos comentários. Conta aí nos comentários. Vocês acham que isso é mito ou que isso é verdade? Que penicilina causa choque anafilático? A gente já viveu uma fase da farmácia que eu vi muitos colegas farmacêuticos morrendo de medo de aplicar penicilina em farmácia e afirmavam isso. Ah, mas por que você não faz injetável na sua farmácia? Ah, não, eu não faço porque eu não faço penicilina por causa do choque anafilático. Tá, mas não entendi. Não, eu não aplico penicilina, a gente aplica o resto, mas penicilina a gente não aplica porque dá choque anafilático. Gente, isso é uma loucura, é mito, tá? É mito, isso não é verdade. Então vamos lá, vamos fazer aí algumas considerações sobre este assunto. A penicilina benzatina, ela pode desencadear uma anafilaxia, tá? Assim como qualquer outro medicamento. Inclusive aqui no Brasil, as anafilaxias relatadas na literatura acontecem em maior intensidade e quantidade por anti-inflamatórios não esteroidais e não por penicilina benzatina. Então, quando eu aplico uma penicilina benzatina, é o mesmo risco que eu corro ao aplicar um diclofenaco, um profenide, um meloxicam, uma testosterona e assim por diante, uma ceftriaxona. Vocês estão me entendendo? Qualquer medicamento é passível de causar uma anafilaxia no paciente, que é uma situação que é muito difícil prever. Vocês sabem que ela está relacionada ao sistema imunológico, só que quando eu tenho um paciente que já tem histórico de alergias, isso pode ser um indicativo que ele possa ter uma anafilaxia. Então, gente, aqui é por isso que eu volto a chamar a atenção da importância de se fazer anamnese na aplicação de injetáveis. A gente tem que falar mais sobre isso. Sobre a importância da anamnese, por que se tem que fazer anamnese? Que tem muita gente que pensa assim, não precisa fazer anamnese. Pô, o cara já foi lá no médico, o médico já fez anamnese, já prescreveu o medicamento que ele vai tomar, por que eu vou fazer anamnese na farmácia? Porque é muito importante fazer anamnese na farmácia. E a pergunta começa, né? A primeira pergunta numa anamnese de injetáveis, você já tomou injeção? Aí você olha para o paciente e vai perguntar para Juliana, Juliana, tá sem som?
Não está me ouvindo? A Marinéia disse que não está me ouvindo. Vocês não estão me ouvindo, gente? Agora eu fiquei preocupada. Hã? Espera só um pouquinho, deixa eu chamar alguém da minha equipe aqui. Vocês não estão me ouvindo? Agora eu fiquei preocupada. A Marinéia disse que não está me ouvindo. A Luciana disse que tá ok. Tá ok? Talvez seja a internet dela. Tá normal? Então tá bom. Então vamos lá, vamos tocar o barco. Mexe aí, minha flor. Mexe aí na tua rede de internet. Muda a rede, de repente você tem outra, tá bom? Então vamos lá. Tava falando da penicilina, né? Deixa eu voltar aqui pro meu roteiro. É muito importante você fazer a anamnese, porque quando você faz a anamnese, você vai fazer algumas perguntas muito importantes. E a primeira pergunta é se o paciente já tomou injeção alguma vez na vida. Não, eu nunca tomei injeção. Ah, você nunca tomou injeção? Então eu vou te explicar como é o procedimento. Veja, são boas práticas na aplicação de injetáveis. Tá aí outro tema pra gente fazer uma live, hein? Vamos fazer uma live sobre isso, das boas práticas da aplicação de injetáveis. Porque quando você faz uma boa anamnese, você pergunta tudo pro paciente. Uma das perguntas que tu vai fazer para ele é se ele já apresentou alguma reação alérgica, alguma reação a algum tipo de medicamento. E aí ele vai contar, como já aconteceu comigo. Da paciente, do médico prescrever penicilina, na verdade foi assim, o médico prescreveu penicilina, eu fui fazer a anamnese e aí ela disse, eu já tive um negócio com esse remédio aí, moça, o que aconteceu? Me conte. E aí ela começou a contar que há anos atrás ela tinha tomado uma penicilina também, que foi uma injeção, ela disse que doeu muito e que logo que aplicaram ela começou a passar muito mal. Mas conta pra mim, o que a senhora sentiu? E daí ela começou a relatar que a garganta dela inchou, que a língua dela ficou muito inchada dentro da boca, que ela desmaiou. E aí eu pedi, e como foi? O que aconteceu mais? E aí ela me contou, não moça, eu tava internada no hospital e aí me fizeram umas outras injeções lá e eu voltei, mas o médico falou que foi um choque anafilático. Então eu falei, peraí, então essa mulher não deve tomar essa penicilina. Como eu estava dentro de uma unidade básica de saúde, eu fui lá, bati na porta, conversei com o médico trocou. Agora você tá lá na tua farmácia, você tá na UBS, o paciente te conta uma história dessa, você vai pagar para ver? Vai aplicar? Não, né, gente? Você vai explicar para ele que como ele já teve um histórico de uma reação anafilática, de uma alergia, é melhor que ele vá fazer aquela medicação lá no hospital, lá no posto de saúde, lá onde foi prescrito, ou conversar com o médico para ver se ele vai trocar. E aí é de bom tom, né? É muito legal que você ajude o seu paciente. Passa a mão no telefone, liga lá, fala com a secretária, ajuda o paciente a resolver o problema. Não é simplesmente jogar o abacaxi no colo dele e mandar ele se lascar, entendeu? Peraí que eu vou ajudar a senhora a resolver este problema. Nós vamos ligar lá no consultório agora, eu vou tentar falar com o médico. Vocês estão me entendendo? Empatia, né, gente? Empatia sempre pelo próximo, pelo paciente, pelo amigo, pelas pessoas, porque a gente nunca sabe quando a gente vai passar por aquilo. Ou algumas pessoas passam por problemas que a gente já passou. E como é bom a gente poder estender a mão. E assim é com o paciente também. Olha que legal, essa live de hoje está servindo de muitos insights, hein? A gente já teve insights aqui de 2 novas lives, olha que bacana. Tá? Então, só para fechar o assunto da penicilina, eu já fiz uma live aqui no meu Instagram e eu trouxe inclusive uma especialista, uma amiga muito querida, que foi a doutora Leilane, para falar de anafilaxia. Ela é uma médica imunologista e foi uma live incrível. Se vocês querem saber mais sobre isso, curiosa aqui, vem curiosar o meu feed e vem assistir essa live que eu fiz com a Leilane, tá? Mas eu quero deixar muito claro para você que você não pode enfiar na tua cabeça que penicilina vai dar choque anafilático e se recusar a aplicar a injeção no paciente. Porque risco a gente corre com tudo, tá? O risco sempre vai acontecer. E é por isso e por muito mais que vocês não podem aplicar nenhum injetável sem prescrição médica.
Imagina se tu aplica sem prescrição médica, teu paciente tem uma anafilaxia e vai a óbito. Foi você que matou? É sério, gente. Isso é muito sério, moçada. Não tô falando para assustar vocês, é sério. Só com prescrição médica. Não se aplica nada no paciente, nem água destilada sem prescrição. Tá bom? Mito 4, vamos lá. Mais um mito. Preciso esperar 10 segundos antes de tirar a agulha da aplicação intramuscular ou subcutânea. E aí falam isso e que isso evita que o medicamento volte. Isso é mito ou isso é verdade? Conta pra mim aí nos comentários. É mito ou é verdade? Deixa eu acenar pra esse povo lindo que chegou aqui. A Maiara, oi querida, tudo bem? Bem-vinda. A Alane, a Agatha, muita gente por aqui. É mito ou é verdade, gente? É mito ou verdade que se eu segurar, eu apliquei a injeção, segurei 10 segundos a agulha lá na pele, aí quando eu tiro a agulha, não vai voltar. O medicamento não vai refluir. Isso é mito ou isso é verdade? Olha só. Vocês vão achar algumas coisas aí, por aí, em blogs, na internet, com essa recomendação, tá? Inclusive, eu ensino segurar por alguns segundos para depois tirar a agulha, mas, inclusive, eu ensino a fazer isso quando eu ensino os meus alunos no meu curso a fazer a trilha em Z. Na verdade, o que vai segurar o líquido lá no fundo do músculo para ele não refluir é a trilha em Z. É a manobra que eu faço na pele. Vocês estão me entendendo? Porque se o medicamento for oleoso, ele vai voltar. Não adianta nada eu segurar a agulha lá. Quando eu tirar a agulha, o medicamento volta pelo orifício que é aberto na pele. Deixa eu pegar minha maquete aqui. Ó. Eu fiz um tracejado em preto aqui para mostrar isso. Por quê? Só um minuto. Deixa eu pegar aqui a minha menina. Ó. Quando eu aplico a injeção, eu introduzo a agulha lá no ângulo de 90 graus na pele, essa agulha entra e ela abre um túnel na pele, ela abre um caminho. Ela entrou abrindo esse túnel. Quando eu tiro a agulha, qual é a tendência do líquido? Voltar pelo caminho que eu abri. Não vai adiantar, eu seguro 10 segundos, depois eu tiro a agulha, o líquido vai voltar do mesmo jeito, porque não vai ser em 10 segundos que esse líquido vai se difundir para todos os tecidos. Vocês estão me entendendo? Então, é mito, por quê? Porque o que realmente segura esse medicamento lá no fundo do músculo e não deixa ele voltar, ele refluir, é a manobra que eu faço na trilha em Z. Mas isso aí é tema para outra live. Beleza? Quem é veterano por aqui, quem já me segue há muitos carnavais, já viu a Prof. Patrícia falar muito e mostrar como é que faz a trilha em Z. Então existe a recomendação, inclusive, para aplicação de insulina. Aí, por exemplo, você pega a aplicação de insulina. Se você está aplicando num tecido que não está saturado, que não tem nódulo, que não tem fibrose, você segura ali um pouquinho, você tira. Não tem comprovação, não tem ainda constatação de que realmente vai segurar esse líquido lá na pele. Vocês estão me entendendo? Então, na prática, é praticamente nada. O que realmente faz diferença é você fazer a manobra da trilha em Z, tá bom? E aí, para fechar, o último mito: aplicações inadequadas não causam problemas. Será? Isso é mito ou isso é verdade? O que vocês acham? Aplicações inadequadas não causam problemas. É mito ou é verdade? Conta aí pra mim, galera. É claro que é mito, né, gente? Mito, total, total. Com certeza, se a aplicação for inadequada, a gente pode ter muitos problemas, gente, muitos problemas, tá? É por isso que vocês precisam
precisam dominar a aplicação de injetáveis. É por isso que vocês precisam ser profissionais mão boa da aplicação. Para que quando você fizer uma aplicação, para que ela seja única, para que ela seja perfeita, para que você tenha eficácia terapêutica, para você fidelizar o seu paciente cliente, para o seu paciente cliente ficar contente, satisfeito e voltar para as próximas aplicações, para outros procedimentos na tua farmácia, entendeu? Então, vou citar alguns exemplos. A gente pode ter muitos problemas. Por exemplo, aplicar um injetável, um anti-inflamatório não esteroidal e não aspirar. E acidentalmente aplicar no vaso sanguíneo. Eu posso ter síndrome de Nicolau, que é uma reação adversa muito grave que acontece principalmente com a aplicação de anti-inflamatórios não esteroidais, onde a gente tem lesão de musculatura, podendo evoluir para necrose de músculo. Se for uma substância oleosa e eu acidentalmente pegar um vaso, eu posso provocar uma microembolia. Por isso, gente, que tem que aspirar quando furar o paciente, pelo amor de Deus. Furou o paciente, puxa o êmbolo para trás para ver se pegou vaso, tá? Se eu pegar um nervo, vou fazer uma injeção no deltoide. Tô falando para vocês, não faça injeção no deltoide. Pego o nervo axilar, deixo meu paciente com paralisia, com dificuldade de movimento, com dificuldades de mobilidade. No glúteo, tá? Vou fazer no glúteo e pego o nervo ciático. Se eu pegar o nervo ciático, eu posso provocar também paralisia de paciente, dificuldade de mobilidade. Não tem como eu dizer exatamente o que vai acontecer, porque depende muito de como vai ser essa lesão. Mas, gente, tem que saber onde aplicar, né? Você tem que saber exatamente o local para aplicar, para você não pegar o nervo ciático, tá? Que mais que eu posso citar aqui? Muitas aplicações repetidas no mesmo músculo que levam à formação de nódulos, o tecido fica saturado, aí você não tem mais uma boa absorção, aí você começa a ter refluxo com muito mais intensidade porque o tecido está totalmente saturado. Então foi uma aplicação inadequada porque não foi utilizada a técnica correta, tá? O que mais? Noripurum. Noripurum é a base de ferro. Você usa para pacientes com anemia. Se aplicada superficialmente, se não feita trilha em Z, ela reflui para a tela subcutânea e ela provoca mancha na pele. O paciente fica com a pele manchada. Em alguns casos, podem ocorrer processos inflamatórios com formação de necrose. Vai depender da situação. Então, é mito. É mito e é por isso que você que está aqui assistindo essa live comigo precisa usar a minha técnica EPC. Lembra? Estudar, praticar e caprichar. Porque se você estudar por um bom método, se você aplicar e se você caprichar, você vai ser um profissional mão boa da aplicação. Você vai ser um profissional que vai dominar a aplicação de injetáveis e vai fazer um serviço único para o teu paciente. Um serviço farmacêutico que é essencial para as farmácias e drogarias, mas é um serviço que também é prestado por outros profissionais de saúde, por técnicos, por enfermeiros, em diferentes ambientes de saúde, clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde. Não importa qual é a tua formação, mas você tem que ser mão boa, você tem que saber fazer, você tem que saber as consequências dos teus atos, tá bom? Usa aí o método da Prof. Patrícia que vocês vão se tornar uma mão boa, beleza? Gostaram da live? Conta pra mim nos comentários. Vamos fazer a nossa foto corriqueira. Toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, tá? Sempre às 19h30. A live de hoje foi enxutinha, né? Mas acho que foi bem gostoso, porque a gente conversou legal. Eu honrei o seu tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem me fazer perguntas, pode mandar as dúvidas agora. Eu tô aqui à disposição de vocês, tá? Toda quinta às 19h30. Vamos só fazer a nossa foto? Amor, que bom! Muito obrigada! Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Este é o meu propósito, tá?
Que bom. Marinéia amou, que legal. A Jenny também gostou. Vamos fazer a foto? Eu vou desabilitar o comentário um pouquinho para vocês fazerem, pra gente fazer a foto, tá bom? Posta lá no Instagram, me marca. Pra mim, esse é o maior reconhecimento que vocês podem me dar. Eu fico muito feliz, tá bom? Então vamos lá. Pose pra foto. Printa aí. Foi? Legal. Deixa eu voltar os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Na próxima semana temos live novamente às 19h30 e nos próximos dias eu vou trazer algumas novidades muito especiais aqui para vocês, tá? Continua acompanhando o meu Instagram, tem muita novidade no feed, tem muito conteúdo novo para vocês aqui no feed, tá? A Aline quer saber quando abre o curso. Então, vou ter novidades sobre isso nas próximas semanas, tá? Eu e a minha equipe estamos preparando aí a nova turma do Injetáveis Descomplicados. Esse curso tá vindo bem diferente, remodelado, com muita coisa nova, com algumas novidades assim incríveis que vocês vão amar. Nos próximos dias eu estarei divulgando, tá? Mas em novembro tem turma nova. Acompanha por aqui que logo vocês vão ficar sabendo. Se vocês me seguem e me acompanham, vocês vão acompanhar tudo aqui nos meus stories. A gente tem as lives toda quinta-feira e eu vou estar trazendo essas novidades. Ai, meu querido, não tem como eu te dizer valor do curso agora, tá? Eu vou ficar te devendo essa, mas não se preocupa com o preço. Não se preocupa com isso, se preocupa em aprender aqui o conteúdo. A gente vai ter um evento muito legal e aí depois desse evento eu abro inscrição para o curso, tá? Não tem como eu te adiantar isso agora, mas isso é o de menos. O importante é você participar do evento e nesse evento vocês vão ver a minha metodologia, a minha forma de ensinar, tá? Eu quero que vocês pensem no aprendizado. Pensa no preço do curso depois, tá bom? Mas vai se preparando aí para início de novembro, tá bom? Certo, gente? Tem mais dúvidas? Tem dúvidas? Se tiverem dúvidas, podem mandar, senão a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer de coração todos vocês que estiveram aqui comigo, minha gratidão, tá? Porque esse Instagram profissional existe graças a vocês e por vocês. E eu sou muito feliz em poder compartilhar o meu conhecimento aqui e impactar a vida de tantos colegas com os meus ensinamentos, tá? Então, fico muito feliz, tá certo? Um beijo grande para vocês, até a próxima quinta, chegando aí final de semana, curtam muito seu final de semana, se você vai trabalhar, se você vai ficar em casa, não importa o que você vai fazer, viva intensamente, tá bom? E se for aplicar injetáveis, não esquece, empatia, minha gente, faça com muito amor, faça bem feito, tá? Mão boa tem que fazer bem feito. Um beijo para vocês, até a próxima.